Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Senhor Jesus. Pode sentar. E é interessante, quando nós pensamos, né, lá em João 4:24, onde a mulher samaritana ela é confrontada com o próprio Cristo, e o Cristo fala para ela que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Quando nós pensamos que nós nascemos para adorá-lo, é verdade, mas por causa da queda, nós nos tornamos pecadores e a nossa adoração foi distorcida por causa do pecado. E agora nós precisamos de Jesus como nosso mediador para que a nossa adoração seja agradável, seja plena. Como Paulo fala lá em Romanos 12:1, rogo-vos pelas misericórdias de Deus para que eu possa oferecer meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. Então, nós só podemos adorar a Deus porque nós nascemos de novo. E nós nascemos em Jesus. Só que nós ainda somos pecadores. Sem Jesus não há uma adoração plena. Sem Jesus não há uma adoração que agrade a Deus. Por isso, nesse momento, nós vamos confessar os nossos pecados. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos suplicar a Deus, porque nós acabamos de cantar, em espírito e em verdade nós adoramos. Mas nós só podemos adentrar a presença de Deus quando nós entendemos que nós somos pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então feche seus olhos nesse momento e nós vamos orar, e eu gostaria que você orasse também, que você adentrasse a presença de Deus, adentrasse os santos dos santos em oração e refletisse sobre a sua vida, refletisse sobre os desafios, sobre as dificuldades, olhasse para a sua semana, olhasse para o seu dia, confesse os seus erros, confesse os seus pecados, fale com Deus. Você acabou de cantar que você nasceu para adorá-lo, e eu acredito, sim, você nasceu para adorá-lo, porque Jesus morreu por você, Jesus se entregou como um sacrifício vivo, para que você pudesse adorar a Deus por meio dele. Mas não há adoração sem confissão de pecados, não há adoração sem um coração puro, um coração santo, um coração íntegro, um coração aonde nós entendamos que nós somos pecadores e que nós precisamos adentrar a presença de Deus e confessar os nossos pecados. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós entramos em sua presença nesse exato momento. Nós, como a igreja de Jesus Cristo, como o corpo de Jesus Cristo, nós estamos aqui pedindo perdão pelos nossos erros, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por tudo aquilo que nós deixamos de fazer, deixamos de ser. Perdoe-nos por aquilo que nós fizemos e que não deveríamos. Perdoe-nos por nós amarmos o que deveríamos rejeitar, Pai. Nos perdoe porque existem pessoas e coisas que se tornam mais importantes do que Deus para nós. E nós estamos aqui como tua igreja, como teu corpo, entrando em sua presença e pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Pai. Purifique o nosso coração, molda o nosso coração, para que nós possamos te adorar em espírito e em verdade, mas que também possamos reconhecer o quanto nós precisamos de ti, o quanto nós carecemos da tua graça, o quanto nós carecemos da tua misericórdia, Pai. Nos abençoe, nos guie e nos guarde, e que possamos reconhecer que nós somos verdadeiros adoradores, porque o Senhor entregou seu Filho para morrer por nós. Por isso hoje nós podemos adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo capítulo 2. Ô Paula, você pode pegar para mim uma água, aquele copo para mim, fazendo um favor, que eu acabei esquecendo. Hoje está calor, muita sede. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Nós estamos encerrando um mês onde nós começamos com a Páscoa e nós vamos terminar com... Hoje é o dia da Escola Bíblica Dominical na Convenção Batista Brasileira, então é comemorado no Brasil todo o dia da IBD, e graças a Deus pela nossa escola, uma escola firme, uma escola onde nós temos ensinado, pregado a palavra. Então nós vamos hoje encerrar esse mês de abril
com a escola bíblica dominical e a gente vai adorar a Deus em espírito e em verdade por meio da palavra. Obrigado, Bruno, muito obrigado. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, Timóteo 2, capítulo 2, versículo 1, Paulo diz assim: portanto, meu filho, você precisa ser forte na graça que está no Messias Jesus. Você ouviu o ensino que eu ministrei em público. Transmita-o às pessoas de confiança que também sejam capazes de instruir a outros. Assim, a sua parte do sofrimento como um bom soldado assuma sua parte no sofrimento como um bom soldado do Messias Jesus. E vamos orar? Pai, eu confio no poder do Espírito Santo, que as minhas palavras e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a nossa fé não se apoie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ensinar e multiplicar vidas. Eu sempre falo, que se eu pudesse passar o dia todo discipulando pessoas, ensinando a palavra de Deus, de segunda a segunda eu ficaria. É uma das coisas que eu mais tenho alegria e satisfação, é ensinar, é discipular. É ver pessoas saindo do ponto A para um ponto B. É ver pessoas saindo de um patamar onde elas estão em desenvolvimento e ver que aquilo que nós estamos ensinando, aquilo que nós estamos trabalhando na vida delas, tem feito sentido e há uma evolução espiritual. Para mim, discipular, ensinar é a minha grande paixão no ministério. E praticamente 70% do meu tempo é fazendo isso diariamente. É ensinando, é estudando, é discipulando pessoas, é instruindo, porque nós pastores somos chamados para isso. E por que isso é importante? Porque a igreja é o povo distinto com uma missão. A missão da igreja é proclamar, a missão da igreja é incorporar e habitar o reino de Deus. O propósito do ministério da igreja é ajudar os seus membros a viverem vidas dignas do de cidadãos do evangelho. É o papel da igreja. É o papel da igreja discipulá-los, forjá-los. É papel da igreja ajudá-los, contribuir para a formação espiritual. É o nosso principal papel. Pastores são chamados para discipular, pastores são chamados para pregar, pastores são chamados para instruir o povo de Deus. Porque nós precisamos ser discipulados. Nós precisamos ser orientados. A teologia que nós precisamos é o ensino sobre Deus. E a teologia, que é o ensino sobre Deus, nos ensina como viver uma vida boa à luz das boas novas para a glória de Deus. Existe um desafio para as igrejas, existe um desafio para nós pastores, que é ensinar, é contribuir para a sua formação espiritual. C.S. Lewis, numa das suas frases, diz que a igreja existe exclusivamente para atrair os homens para Cristo, para torná-los pequenos cristos. Se as igrejas não estão fazendo isso, todas as catedrais, os clérigos, as missões, os sermões, até mesmo a Bíblia, é uma grande perca de tempo. Nós somos chamados como igrejas, como pastores, como discipuladores, a ajudá-los a se tornarem pequenos cristos. Nós somos chamados a ajudá-los a crescer, a desenvolver, e é impossível o crescimento e o desenvolvimento sem um processo discipulador. Os grandes problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia como cristãos é porque nós não somos forjados, nós não somos discipulados, nós não temos capacidade no dia a dia de tomar decisões segundo as Escrituras. Por isso que muitas vezes as nossas vidas são vidas que estão distantes do Evangelho, porque nós não fomos instruídos, nós não fomos desenvolvidos na palavra de Deus. Quando eu olho para Jesus, Jesus foi o grande mestre por excelência. Quando a gente olha nos evangelhos, a gente vê que Jesus foi o grande professor, Jesus foi o grande discipulador, e Jesus discipulava
Jesus argumentava de diversas maneiras. Jesus, provavelmente ali dentro da sua realidade, Jesus usava diversos exemplos do cotidiano e da natureza para ilustrar o caráter de Deus. Jesus também argumentava a partir de evidências. Jesus argumentava em diálogos, em controvérsias diretas com outras pessoas. Jesus argumentava por meio da exegese das Escrituras. Jesus argumentava por meio de histórias. Jesus foi o grande mestre por excelência. Jesus é o nosso grande modelo. Jesus é o nosso grande exemplo. Jesus é o nosso grande professor. Jesus ensinou teologia. Jesus ensinou a sua pedagogia e assumiu forma não apenas de perguntas e respostas, mas também por meio de parábolas, por meio da oração e por meio da prática. É impossível cristãos crescerem sem discipulado. É impossível cristãos amadurecerem sem ensinamento. É impossível nós não crescermos, nós não buscarmos uma estatura para nós nos parecermos com Jesus sem ensino, sem discipulado, sem formação, sem instrução, sem preparo, sem trabalho, sem dedicação. Por que que o discipulado, ele é tão fundamental para as nossas vidas? Por que que existe um dia para comemorar a escola bíblica dominical? Para a gente entender a importância do ensino, nós precisamos entender o conhecimento humano. E o conhecimento humano opera em diferentes níveis. O primeiro nível que o conhecimento humano opera é no nível mais básico. O que que é o nível mais básico? O nível mais básico é o que nós chamamos do conhecimento tácito. O que é o conhecimento tácito? O conhecimento tácito é que nós sabemos de coisas que ainda nós não sabemos ou não temos capacidade de explicar. Se eu perguntar para você sobre como é andar de bicicleta, provavelmente você vai ter dificuldade para explicar como você aprendeu a andar de bicicleta. Mas se eu te der uma bicicleta ali agora, você vai pegar a bicicleta e vai andar. Estou mentindo? Você tem dificuldade, como que você equilibra na bicicleta? Olha, você pega o guidão, você senta no banco, começa a pedalar e anda. Mas uma explicação mais profunda de como você anda de bicicleta é muito complexo. Por isso, o conhecimento tácito é saber fazer adquirido da experiência, da prática e da instrução. Tem conhecimento que você tem de muito, você sabe tudo sobre aquele tema, mas você não sabe explicar como você chegou para esse nível de prática e experiência. É o que nós chamamos de conhecimento tácito. E é muito interessante que tem muitos cristãos que vivem por meio dessa visão empírica do conhecimento. Sabem que Jesus existe, sabem que Jesus morreu, sabe que a igreja é importante, sabe que Deus é importante, sabe que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, mas não tem capacidade de explicar tudo isso de uma forma que fique clara para o outro. Existe também um nível que nós chamamos de mais avançado, que é o conhecimento explícito. O conhecimento explícito pode ser expresso em palavras, números ou símbolos. É o conhecimento que nós encontramos em livros, manuais, em base de dados, que pode ser transmitido de uma forma direta e objetiva. E é esse conhecimento explícito que nós somos desafiados como pastores, discipuladores, professores. É esse conhecimento explícito, por meio da palavra de Deus, que nós somos chamados a ajudá-los a crescer. Porque esse é o grande propósito, é você amadurecer, é você desenvolver a sua fé, é você ter capacidade de enfrentar os seus dilemas com maturidade. Por isso que a doutrina, que é a capacidade que temos de ser emergidos nas Escrituras, é fundamental para a nossa formação. Por isso nós precisamos de púlpitos fortes, púlpitos preparados, bem intencionados,
púlpitos com uma dieta balanceada, aonde nós somos capazes de ensinar as escrituras de Gênesis e Apocalipse com uma capacidade de aplicação, de contextualização. Você precisa sair daqui alimentado, você precisa sair daqui bem nutrido. Por isso que lá em Atos 2, capítulo 2, de 42 a 47, Lucas é enfático em reconhecer que a igreja primitiva era forjada pela doutrina dos apóstolos. Porque a doutrina é fundamental. Porque quando a gente pensa na doutrina, doutrina é aquilo que a igreja de Jesus ensina. Doutrina é aquilo que a igreja de Jesus acredita. Doutrina é aquilo que a igreja de Jesus confessa com base na palavra de Deus. Sem isso, nós não vamos crescer. Sem isso, nós vamos nos tornar cristãos anímicos, nós vamos nos tornar cristãos mornos, nós vamos nos tornar cristãos superficiais, porque nós, pastores, nós, igrejas, não estamos tendo a capacidade necessária de levá-los para um nível mais avançado de desenvolvimento espiritual. A doutrina cristã é importante porque ela mostra em discurso quem Jesus é. E não só quem Jesus é, mas por que Jesus teve que sofrer, como a sua morte realizou, a sua morte na cruz realizou a salvação. A doutrina cristã é importante porque mostra como nós nos relacionamos com Jesus, como nós nos beneficiamos da sua morte, como nós observamos para o Espírito Santo e como ele desenvolve o seu poder em nossas vidas. A doutrina cristã é importante porque nos mostra como que Jesus vai voltar e como nós vamos ser forjados. Sem doutrina, sem base, sem desenvolvimento de púlpito, sem desenvolvimento discipulador, nós não vamos crescer. Por isso que quando a gente olha para a doutrina cristã, nós estamos em condição de observar melhor como ela se relaciona com o discipulado. E como o próprio Jesus se importou com o discipulado. Porque lá no seu evangelho de Mateus e em Marcos, Jesus diz: ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos chamados a fazer discípulos, nós somos chamados a aprender. A igreja é um campo missionário, a igreja é um local de treinamento. Nós somos desafiados a fazer discípulos lá fora, esse é o nosso papel, mas nós só somos capazes de fazer discípulos quando nós somos ensinados. Quando nós somos ensinados, nós vamos multiplicar vidas. Quando nós somos treinados, quando nós somos forjados, quando nós somos desenvolvidos na palavra, nós vamos multiplicar, nós vamos florescer. E por que tudo isso? Porque essa é a ideia de 2 Timóteo capítulo 2. Timóteo representa esse discípulo em formação. Um jovem pastor promissor, um jovem muito inteligente, preparado, um homem apto, um homem que estava sendo treinado, um homem em formação, um jovem pastor em formação que precisava ser instruído para cumprir a sua missão em excelência. Paulo deixa Timóteo em Éfeso. Timóteo tinha uma missão, precisava ser um mestre. Timóteo, além de mestre, precisava se dedicar ao trabalho. Timóteo, como pastor, precisava incentivar o amor mútuo. Timóteo, como pastor, precisava resistir aos ensinamentos falsos e ilusórios. Timóteo, como pastor, precisava enfatizar o dever constante de orar. Timóteo, como pastor, precisava cuidar da liderança, precisava instruir, precisava forjar novos líderes. Timóteo era um jovem pastor em formação, em desenvolvimento, que estava aprendendo com um homem já no seu final de vida, que era Paulo, o seu pai na fé. E 2 Timóteo, eu sempre falo que é uma das cartas mais melancólicas das Escrituras, porque é a carta onde Paulo está se despedindo.
Paulo está se despedindo do mundo. Paulo está deixando muito claro que combateu o bom combate, guardou a carreira e agora ele precisava cumprir a sua missão. Ele ia ser decapitado. Paulo estava sozinho, abandonado, mas mesmo assim, segundo Timóteo, Paulo se preocupa em ensinar aquele jovem pastor a cumprir a sua missão. Por isso, eu quero olhar para Timóteo 2, de 1 a 3, e eu quero trabalhar 3 pilares que eu acredito que para a formação discipuladora é importante dentro daquilo que Paulo está ensinando para Timóteo. Esses 3 versículos são versículos tão profundos, tão especiais, que nós somos capazes de enxergar esses versículos e extrair lições para as nossas vidas. Extrair lições para a nossa realidade de pastor discipulador e de ovelhas que são discipuladas. Então, olhem comigo o primeiro versículo, onde Paulo diz assim: portanto, meu filho Timóteo, você precisa ser forte na graça que está no Messias Jesus. Primeira lição: não existe formação discipuladora sem a graça redentora de Cristo. Olha que interessante. Paulo diz assim: meu filho, você precisa ser forte na graça. O seu trabalho é árduo. O seu trabalho é complexo. Você está à frente de uma igreja com muitos problemas, mas com muito potencial. E Paulo está escrevendo 1 Timóteo, Paulo está escrevendo 2 Timóteo, e Paulo chega a uma conclusão muito importante: você precisa de força na graça do Senhor Jesus Cristo. E por que Paulo usa essa palavra? Porque aqui força tem um sentido assim: você tem que permitir ser fortalecido. Você precisa olhar para o Evangelho, você precisa olhar para a graça de Deus e reconhecer que sem essa graça é impossível você continuar. Sem essa graça é impossível você continuar sendo e cumprir a sua missão. Sem a graça redentora de Jesus, você é apenas mais um. Por isso que Paulo diz que o poder dado por Deus vai o capacitar a cumprir os propósitos divinos. Sem a força da graça redentora de Deus, nós não somos capazes de continuar. Nós não somos capazes de continuar na nossa jornada. Paulo está moldando o caráter de Timóteo, e o caráter de Timóteo está sendo moldado pela graça redentora de Jesus Cristo. Porque toda a sua capacidade, seus dons e talentos deveriam ser caracterizados e moldados por Jesus. Por isso que ele usa esse verbo: você precisa ser forte, você precisa ser alguém, o substantivo na verdade, você precisa ser forte, você precisa ser alguém corajoso na graça redentora de Jesus Cristo, para que você possa continuar. Está ensinando Timóteo e está nos ensinando que somente pela graça que nasce do Evangelho nós somos capazes de desenvolver as nossas vidas, nós somos capazes de aprender, nós somos capazes de continuar a nossa jornada. Eu gosto muito de um livro chamado O Pastor como um Teólogo Público, e o autor, chamado Kevin Van Hoosen, ele fala muitas coisas que me abençoam bastante. E ele fala algumas coisas que é papel nosso como pastor e que tem a ver com vocês que são ovelhas. E ele fala que o pastor, ele é um teólogo público. O que é um teólogo público? Nós fazemos teologia para o público. Nós fazemos teologia, nós desenvolvemos teologia para fora. Então nós somos responsáveis como pastores a pregar, porque teologia é falar sobre Deus. E no fundo, todos nós somos teólogos. Vocês também são teólogos, porque vocês também falam de Deus. Possa ser que vocês não falam de Deus de uma maneira técnica, como um pastor fala, mas vocês falam de Deus. No fundo, todos nós somos teólogos. Mas ele olha para o pastor e diz assim: nós, pastores, nós temos algumas responsabilidades, e essas responsabilidades, elas são determinantes para a vida das suas ovelhas.
se nós não entendermos a nossa missão, como Paulo está enfatizando aqui para Timóteo, nós não vamos contribuir para a sua formação, nós não vamos contribuir para o seu desenvolvimento espiritual. E aí ele fala algo que me chama muita atenção. A responsabilidade especial do pastor é cuidar do povo de Deus. E como que um pastor cuida do povo de Deus? Falando, mostrando, sendo e praticando a verdade e o amor de Deus. E é exatamente isso que Paulo quer ensinar para Timóteo, quando ele olha para a graça redentora de Deus e diz: se você acha que é pelos seus talentos, pelos seus dons, pela sua capacidade natural, que você vai conseguir ser o pastor, você vai conseguir ser o discipulador que você tanto almeja, esquece. Você só vai ser esse homem ou essa mulher usada por Deus quando você entender que nós precisamos ser forjados e sustentados pela graça redentora de Deus por meio do Evangelho. Por isso que para Paulo, Timóteo não seria capaz de cumprir a sua responsabilidade sem o poder do Evangelho em sua vida. E nós, como igreja, nós não vamos crescer, nós não vamos amadurecer quando nós não entendermos que nós precisamos dessa graça que nasce da cruz, que vai sustentar a nossa caminhada, e essa graça que vai sustentar a nossa caminhada, que vai nos forjar, que vai nos moldar, que vai nos transformar, para nós nos parecermos com Jesus. E quando nós, igreja, nos parecermos com Jesus, nós estaremos prontos para multiplicar vidas. Quando nós nos parecermos com Jesus, esses bancos à noite vão estar lotados. Quando nós nos parecermos com Jesus, nós vamos ter que abrir mais 4 classes de escola bíblica dominical. Quando nós nos parecermos com Jesus, nós vamos precisar ter mais um culto pela manhã, um culto à tarde, vamos precisar ampliar o templo, vamos precisar de voluntários para o estacionamento, vamos precisar de muito mais, porque nós estamos sendo sustentados pela graça redentora de Jesus e nós entendemos a nossa missão, que é nós como pastores ensinar e vocês como ovelhas serem forjadas por aquilo que nós ensinamos, para nós juntos multiplicarmos vidas pela graça redentora de Jesus. Só que no 2 ele continua: você precisa ser forte na graça que está no Messias Jesus. Por quê, Timóteo? Paulo diz: porque você ouviu o ensino que eu ministrei em público. E já que você ouviu o que eu ensinei, o que eu ministrei em público, transmita-o, ou na sua Bíblia, confia a pessoas fiéis, na sua Bíblia, na minha, pessoas de confiança, que também sejam capazes de instruir outros. Olha a engrenagem da igreja. A engrenagem da igreja é: nós somos forjados, nós somos treinados no banco, nós somos instruídos de púlpito, nós somos instruídos na escola bíblica dominical e nós nos tornamos preparados. E quando nós estamos preparados por meio da palavra, nós vamos instruir a outros, para que outros também possam ser forjados e ministrados. E aí vai haver uma retroalimentação, aonde nós vamos aprender a ensinar, porque na prática pedagógica, um dos grandes caminhos de ensinamento ou de aprendizado é ensinando. Existe aí modelos de ensino que é muito claro que a melhor maneira de nós aprendermos é ensinando. Por isso que a segunda lição é: não existe formação discipuladora sem ensino. E já que todos nós somos teólogos, nós somos chamados a aprender e a ensinar. Por isso que quando ele usa esse verbo aqui, ó, você ouviu o ensino que eu ministrei, ouvir no Novo Testamento, essa palavra tem um sentido assim, de ouvir é acatar. Ou seja, você ouviu, você presenciou, você sabe exatamente aquilo que eu ministrei. Porque no Novo Testamento, o Novo Testamento adverte que a mera exposição auditiva
sem uma resposta obediente, acarreta em julgamento. Hebreus capítulo 3, de 7 a 19. Tiago capítulo 1. Tiago faz uma diferenciação brilhante entre o ouvinte e o praticante. O que é o ouvinte? O ouvinte é aquele cristão que apenas ouve e não tem capacidade de praticar aquilo que ouve. Não tem capacidade de dar um passo a mais naquilo que ele está ouvindo. Por isso que no mesmo livro, Kevin Van Hooser fala algo muito legal. O papel específico do pastor é desenvolver ou edificar pessoas. Por isso que o cargo pastoral existe para oferecer às pessoas uma refeição nutritiva da revelação especial. Por isso que Paulo ensina a Timóteo e diz, olha, você ouviu, agora você vai ministrar, agora você vai usar daquilo que você aprendeu para abençoar outros. Timóteo tinha muitas horas de voo com seu mestre. Timóteo tinha muitas horas com seu discipulador. Timóteo, que era um jovem que estava sendo forjado, ele estava sendo usado e Paulo estava trabalhando na sua vida para que ele pudesse, por meio do ensino, ele pudesse aprender. Por isso que ele usa a expressão, transmita a homens fiéis, ou transmita a homens de confiança. Essa expressão tem um sentido de coloque ou apresente algo diante deles. Confie ou entregue uma pessoa, uma mensagem, entregue para eles algo que você tem. E nós só podemos entregar aquilo que nós aprendemos ou que somos. Por isso que muitas vezes nós não ensinamos nada a ninguém, porque nós não temos nada o que oferecer. Então Paulo está deixando muito claro, você tem algo a oferecer, você tem algo a desenvolver, e é por meio daquilo que você tem a oferecer, que você vai multiplicar vidas, e por meio daquilo que você tem a oferecer, você vai contribuir para a formação e o desenvolvimento do evangelho. Isso é fazer discípulos, isso é o trabalho que a igreja primitiva desenvolveu com maestria. Kevin Van Hooser fala no seu livro que pastores têm um conhecimento de um assunto que outros não têm. E esse conhecimento exclusivo provém da Bíblia. De uma maneira indireta, é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Você tem um conhecimento exclusivo que poucos têm. Transmita, multiplique, desenvolva vidas para que outros possam também pregar o evangelho. Deus te chamou para ser um discipulador. Deus te chamou para ser um evangelista. É engraçado que igrejas têm departamentos de pregação, de evangelização. Isso é muito comum. Os departamentos de evangelismo são os menores departamentos da igreja. Porque é muito mais fácil eu falar assim, eu não tenho o dom de evangelismo. Eu não sei evangelizar. Eu não sei falar de Jesus. Isso é uma desculpa, é uma defesa que muitas vezes nós usamos para não reconhecer que todos nós somos chamados para pregar o evangelho. Todos nós somos evangelistas. Você não precisa fazer aqui uma exposição teológica de João para falar de Jesus para alguém que está em depressão. Você não precisa usar a 2 Timóteo para falar de Jesus, de alguém no seu trabalho. Você precisa falar aquilo que Jesus fez na sua vida, porque todos nós somos evangelistas, todos nós fomos chamados para pregar o evangelho. E é isso que Paulo está dizendo, transmita a homens fiéis. Provavelmente aqui, Paulo quer deixar claro que era presbíteros, bispos, ministros, eram homens de inteira confiança que precisavam ser forjados para que o evangelho fosse multiplicado. E aí ele termina. Se no primeiro versículo você precisa ser forte na graça, se no segundo versículo ele precisa transmitir aquilo que ele aprendeu, no terceiro Paulo diz, assuma
a sua parte do sofrimento como um bom soldado do Messias Jesus. Olha que interessante. Se na primeira lição não existe formação discipuladora sem a graça redentora de Jesus, se a segunda lição não existe formação discipuladora sem ensino, a terceira lição nós aprendemos que não existe formação discipuladora sem trabalho e dedicação. Não há, é impossível nós moldarmos e forjarmos pessoa sem trabalho e dedicação. Eu, nesses anos, como discipulador, é difícil formar, discipular pessoas, é difícil você ensinar, dá trabalho, você precisa abrir mão de muita coisa para você estar ali 1 hora por semana, 2 horas por semana, você precisa se entregar de corpo e alma, você precisa preparar material, você precisa gastar tempo estudando, você precisa analisar, vai haver perguntas que muitas vezes você pensa, poxa, essa pessoa está fazendo essa pergunta agora, depois de tantos anos, e aí você ensina, você prega, aí a pessoa volta tudo que você ensinou, ela vai retroceder, mas você é chamado para discipular, você é chamado para cuidar, você é chamado para ensinar, você é chamado a repetir a mesma resposta 10.000 vezes se for preciso. Você tem que ter paciência, você tem que ter amor, tem que ter cuidado, sensibilidade, olhar cada um de forma diferente, entender a necessidade de cada um. E por que eu estou falando isso? Porque quando Paulo diz assim, no versículo 3, assuma a sua parte no sofrimento, é que Paulo quer ensinar Timóteo e ele traz a realidade que Timóteo precisava entender, que discipular é muito trabalhoso. Por isso que ele usa o verbo sofrer, porque o verbo sofrer tem um sentido bem interessante. Paulo usa esse verbo no sentido assim, quando ele diz assim, assuma a sua parte do sofrimento como um bom soldado do Messias Jesus, é sofrer junto para estar intimamente identificado. É suportar as dificuldades com alguém como companheiro. E discipular é isso. Discipular é você entender que é uma jornada onde você está caminhando com alguém. E você tem que amar, e você tem que respeitar, e você tem que ter paciência, você tem que sofrer. O que Paulo quer ensinar para Timóteo é que existe um custo muito alto na proclamação do Evangelho. Existe um custo muito alto. Existe um custo muito alto na proclamação, no ensino do Evangelho. Por isso que a referência de sofrimento é um soldado romano. E aí ele traz a referência do soldado romano e atrela o soldado romano a nós nos tornarmos os soldados do Messias. Por quê? Porque um soldado se entrega de corpo e alma. Um soldado está pronto para a guerra. Um soldado está pronto psicologicamente, emocionalmente para enfrentar batalhas. Por isso que quando Paulo identifica Timóteo como um soldado, é que Paulo está deixando muito claro, você vai enfrentar uma batalha espiritual. E nessa batalha espiritual você vai ter que ajudar homens e mulheres todos os dias que são bombardeados com impérios rivais. É a nossa missão. É a nossa missão ajudá-los a enfrentar as guerras que vocês têm todos os dias. Todos os dias existe um império rival que quer te destruir. E nós somos chamados, pastores, discipuladores, professores, nós somos chamados a ajudá-los a enfrentar as suas batalhas diárias. Por isso que Paulo diz, assume a sua parte no sofrimento. Entenda que existe uma responsabilidade muito grande naquilo que você ensina, naquilo que você prega, na sua forma de discipular. E você vai sofrer, e você vai se frustrar. Você vai ensinar e mesmo assim pessoas vão dormir na sua mensagem. Você vai pregar e pessoas não vão concordar com você. Você vai ensinar e pessoas ainda vão te abandonar. Você vai caminhar com a pessoa por muitos anos e por causa de algo que você falou, você vai ser abandonado. Ser pastor, discipulador, é você assumir um sofrimento, é você assumir danos colaterais que só homens e mulheres que entendem a missão
vão entender aquilo que Paulo está deixando muito claro. Por isso que Kevin Van Hooser fala, e eu estou usando aqui algumas frases dele para complementar, ele diz algo que me ajuda e me traz mais leveza. Pastores não precisam ser as pessoas mais brilhantes desse mundo. Eu não preciso ser o homem mais brilhante. Eu não preciso ser o homem, o melhor pregador do mundo. Nós somos chamados a sermos comprometidos com a verdade. Nós somos chamados a serem comprometidos com a santidade, com a integridade. Em que nós fomos chamados? Nós não precisamos ter um QI elevado. Nós só precisamos depender da graça redentora de Cristo. E por meio dessa graça redentora de Cristo, Cristo vai nos usar, Cristo vai trabalhar em nossas vidas de uma maneira muito especial. E eu termino a minha mensagem. Aí você pensa assim, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu vim aqui esperando uma mensagem de paz, de alegria, de motivação, e o senhor está falando sobre ensino, discipulado. O porquê que falar sobre ensino e discipulado é importante? Sabe por que é importante nós enfatizarmos? Porque as pessoas são a matéria da teologia da igreja. Nós só podemos fazer teologia porque tem pessoas que vão nos ouvir. Nós só podemos discipular porque tem pessoas que aceitam ser discipuladas. E se as pessoas são a matéria da teologia da igreja, a palavra é o instrumento e fazer discípulo é o alvo. Por isso que a igreja só existe para atrair homens a Cristo e torná-los pequenos Cristos. O papel da igreja é fazer discípulos. O papel da igreja é ensinar, é pregar, é forjar, é desenvolver a caminhada de todos nós. Nós precisamos estar numa caminhada única como o corpo de Jesus. E vocês precisam estar crescendo. Quando vocês crescem, nós crescemos. E quando nós crescemos, vocês crescem. É uma simbiose, aonde quando essa engrenagem ela anda junta, nós vamos perceber o quanto a caminhada fica mais leve. Porque a igreja entende o seu papel, nós entendemos a nossa missão e nós vamos crescer juntos. E o discipulado é importante, porque quando a gente ensina e multiplicamos vida, nós vamos desenvolver mentes corretas ordenadas, nós vamos desenvolver práticas corretamente ordenadas e nós vamos desenvolver corações e desejos corretamente ordenados. E quando isso acontece, o inferno é abalado. Quando isso acontece, Satanás se assusta, porque Satanás sabe que quando a igreja desperta para a sua missão, o inferno é abalado com a palavra. E nós vamos ser usados por Deus para resgatar vidas do lamaçal do pecado. E o diabo vai entender que essa igreja é uma igreja que prega o evangelho. O diabo vai entender que ele não vai se meter com essa igreja, porque nós somos o corpo de Cristo, estamos pregando o evangelho, entendemos a nossa missão, estamos sendo discipulados, estamos sendo forjados. E quando a igreja entende o seu papel, o inferno se assusta, porque a cruz de Cristo está avante dessa igreja e nós dependemos da graça redentora para nós sermos discípulos forjados, trabalhados para a glória de Deus. Por isso, você não está aqui por acaso. Você não está aqui sentado por acaso apenas em um domingo qualquer. Deus está te chamando para pregar o evangelho. Deus está te chamando para você pregar o evangelho amanhã para alguém no seu trabalho que está em depressão. Deus está te chamando para pregar o evangelho para sua vizinha que você tanto briga. Deus está chamando você para pregar o evangelho para o seu marido, para sua esposa, para o seu filho. Deus está te chamando para você ser um discipulador. Deus está te chamando para multiplicar vidas. Esses bancos vazios à noite só vão ser cheios e preenchidos quando cada um de nós entendermos que nós somos responsáveis por esses bancos vazios. E quando nós entendemos a nossa missão, nós vamos multiplicar vidas. E esses bancos vão ser cheios de homens e mulheres transformados
pelo Evangelho, porque você foi usado por Deus, porque você foi alguém, você é um instrumento nas mãos de Deus de proclamar o Evangelho da salvação. Feche seus olhos, abaixe suas cabeças, eu quero orar pela sua vida, que diz assim: pastor, ore por mim. Ore por mim, porque eu quero falar de Jesus essa semana para alguém. Eu conheço alguém que precisa de Jesus e eu quero falar de Jesus. Eu não sei como eu vou falar de Jesus. Eu não sei como que eu vou abordar. Mas eu quero que Jesus me use. Eu quero que Jesus trabalhe em minha vida e eu possa pregar o Evangelho para alguém que precisa. Alguém que está assim, diz: pastor, ore por mim. Eu quero falar de Jesus essa semana para alguém. Amém, 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 amém. Falar de Jesus, falar do amor, daquilo que Jesus fez por você. Falar do grande impacto do Evangelho na sua vida. Você não precisa expor a Bíblia toda. Você apenas precisa falar de Jesus. Você apenas precisa falar do poder do Evangelho na vida de alguém que carece, que precisa e que suplica por aquilo que Jesus fez na sua vida e que está sofrendo. E você é a pessoa chamada por Deus para multiplicar essa vida, falar de Jesus, tirá-la do lamaçal do pecado. Alguém levante sua mão, quero orar por você, amém. Louvado seja Deus, amém lá atrás. Há mais alguém que diz: pastor, ore por mim, eu quero falar de Jesus. Se cada um de nós falarmos de Jesus para uma pessoa, esse culto já teria o dobro de pessoas. Se toda semana a gente falar de Jesus para alguém, pregar o Evangelho, você vai ver o quanto Deus vai mandar homens e mulheres, o quanto nós vamos ver pessoas novas, o quanto a gente vai ver a igreja desenvolvendo e sendo forjada, porque nós estamos ensinando, estamos multiplicando vidas. Há mais alguém que diz: ore por mim, quero falar de Jesus. Vamos orar? Santíssimo Deus e eterno Pai, ensinar é algo fundamental, pregar o Evangelho, proclamar a Tua Palavra é algo que nos molda. E nós aprendemos com Paulo na vida de Timóteo, de que nós somos dependentes da graça redentora de Deus. Somos chamados a proclamar o Evangelho e somos chamados a sofrer por essa missão. Obrigado pelo privilégio de ser um ministro do Evangelho. Obrigado por poder pregar e ensinar. E eu oro para que os meus irmãos em Cristo também possam ter esse mesmo amor que eu tenho pelo ensino e pelo discipulado. Que esses homens e essas mulheres saiam daqui preparados, saiam daqui desafiados a falar do teu amor. Lá fora tem milhões de pessoas carecendo da razão da esperança que há em vós. E nós somos aqueles que serão instrumentos nas tuas mãos para pregar o Evangelho lá fora. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque nós somos teus filhos mediante o sacrifício do seu filho. Obrigado porque alguém na nossa jornada se importou com a gente e nos ensinou essa palavra. Obrigado porque em nossas vidas teve alguém que nos ensinou, que pregou, que trabalhou em nossas vidas para que nós hoje pudéssemos estar aqui como servos, como servas de Deus, Pai. Eu oro por esses bancos vazios, Pai. Eu tenho fé e esperança que um dia nós vamos ver esses bancos cheios de homens e mulheres transformadas pelo poder do Evangelho. Eu tenho fé que nós vamos precisar ainda de abrir mais um culto pela manhã. Eu tenho fé que nós vamos ainda abrir mais classes de escola dominical. Eu tenho fé que nós vamos ter que alugar outro estacionamento. Eu tenho fé que nós vamos ter cultos e cultos mais cheios. Eu tenho fé que nós vamos ter mais bandas, nós vamos ter mais voluntários, nós vamos ter mais pessoas engajadas na tua obra. Eu tenho fé e acredito nessa igreja. E acredito, Pai, que essa igreja ela tem um potencial único de proclamação
e pregação da tua palavra, de transformar esse bairro, de transformar essa região e se tornar uma referência pelo teu púlpito, pelo teu ensino, pela pregação do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar nesse momento, nós vamos adorar o nosso Deus, nós vamos exaltar, nós vamos suplicar a esse Deus que nos ama e que molda nossas vidas. Nós vamos cantar com fervor e alegria nesse momento. Nós vamos falar do amor de Deus, nós vamos falar aquilo que Jesus fez por nós, por meio da música, e o poder que a música tem é única, e nós vamos adorá-lo, exaltá-lo e reverenciá-lo por aquilo que ele fez em nossas vidas.